Olá, queridos alunos do primeiro ano. Estamos mais uma vez aqui para poder proporcionar a vocês mais uma aula sobre o nosso assunto de células, tá? Vamos dar continuidade ao conteúdo de células. E eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder ver essa aula de hoje, um aplicativo que eu achei o máximo. Se você quiser baixar no celular, depois eu posso estar falando para vocês que aplicativo é esse, onde você está vendo aí, ó, a célula, você está navegando dentro da célula agora nesse momento. Você está vendo as estruturas da célula. Então, essa aula de hoje eu vou fazer através desse aplicativo. No início vocês viram até uma trilhazinha sonora, né? Tem a música durante todo o percurso da célula. Só que eu retirei, porque senão o meu áudio fica muito baixo para vocês ouvirem, tá? Então, esse aplicativo vai trazer, tá? Infelizmente está em inglês, mas daqui dá para você visualizar a estrutura e aprender a função dessas estruturas, tá, gente? Porque a nossa aula de hoje é sobre as organelas da célula. Que célula, professora, que nós vamos estar estudando? A célula eucariótica. Eu expliquei para vocês na aula passada que existem dois tipos de célula. A célula procariótica e a célula eucariótica. A célula eucariótica é dividida em duas, célula animal e célula vegetal. Essa aqui que estou mostrando para vocês é a célula, animal, é a célula animal, tá? Depois eu mostro para vocês a célula vegetal, que existe uma diferença de uma para a outra, mas essa que vocês estão vendo é a célula animal. Então, gente, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Essa célula e as partes dessa célula, tá? Porque cada estrutura é importante, cada estrutura realiza uma função. Então, é necessário que a gente saiba o nome dessas estruturas e a função que elas realizam, tá? Então, vamos aqui a nossa célula. Deixa eu ir aqui para o início para eu estar mostrando aqui para você. Cada parte aqui vai estar indo mais próximo para que você possa visualizar. Então, eu tenho aqui a célula eucariótica. Você vê como é que ela é complexa, como ela é cheia de estruturas e de organelas. Cada estrutura dessa, gente, é chamada de organelas. Então, vamos lá. Olha só. Então, a primeira organela aí que ele quer lhe mostrar é essa aqui, ó, gente, que tá pintado de roxo, que é o retículo endoplasmático. Em retículo endoplasmático. Gente, nós temos dois tipos de retículo endoplasmático, tá? É o rugoso e o liso, certo? Qual a diferença de um para outro, professora? É porque no rugoso ele vai ter uma estrutura também importantíssima, que depois eu vou estar falando dessa estrutura. O que essa organela faz, professora? Bom, essa organela é de extrema importância porque é nela que vai acontecer o que a gente chama de síntese de proteínas, gente. O que é síntese? Síntese é produção. A célula, gente, é uma fábrica de produção de proteínas, tá? As proteínas, elas fazem parte do nosso corpo, do fio do nosso cabelo até a ponta do nosso pé, tá? E essas proteínas, elas são produzidas naturalmente pelo nosso corpo. Existem vários tipos de proteína. O colágeno é uma proteína, a melanina é uma proteína, a queratina é uma proteína. Então, essas proteínas são produzidas aonde? Na fábrica chamada célula. Então, o retículo endoplasmático
é aonde vai acontecer a fábrica dessas proteínas. É aqui que vai ocorrer a síntese de proteínas, certo? E ela vai estar presente principalmente nas células que produzem enzimas digestivas, como as células do intestino, né? Em células que produzem, por exemplo, anticorpos, né? Então, porque o anticorpo é uma proteína que vai nos defender contra doenças. Então, esse retículo aqui, ele vai haver produção de quê? De proteína, tá? Então, não esqueça dessa função chave que é produção de proteína. Vamos adiante. Olha só, para onde que nós iremos agora? O que é isso que está bem praticamente no centro da célula? É o núcleo da célula. Olha só como esse núcleo, ele é bem organizado, ele é bem, no caso, organizado mesmo, definido. Então, esse aí, gente, é o núcleo da célula. Qual a função do núcleo? Bem, o núcleo, ele é o gerente da célula, gente. O que um gerente faz? O gerente, ele organiza, ele gerencia, ele coordena as funções, certo? Então, o núcleo, ele vai ser essa organela que vai organizar, que vai coordenar as funções da célula. E ainda tem mais algo importante dentro desse núcleo, que é o material genético. Veja só, esses parecem uns xizinhos. Isso aqui nada mais é do que material genético, que são os nossos cromossomos. O nosso DNA está nesses cromossomos aí. E é nesses cromossomos que vão estar as nossas informações genéticas que nós recebemos dos nossos pais. Então, o núcleo tem essas duas funções. Primeiro, organiza, coordena, gerencia todas as funções da célula e é o local onde vai estar armazenado as nossas informações genéticas, tá? Próxima organela aí. Olha só, ainda dentro do núcleo, o núcleo, gente, ele tem esses poros aqui. Opa, não, deixa eu voltar aqui. O núcleo, ele tem esses poros, ele é todo poroso. Por quê? Porque pelo núcleo entra e sai substâncias, tá? Tá, gente? Então, o núcleo ele vai receber e vai liberar substâncias para a célula. Então, por isso que o núcleo ele tem essa comunicação. Esses poros nada mais é do que uma comunicação do núcleo com o restante da célula, com o citoplasma da célula. Então, aí estão os poros. O próximo, olha só, gente. Essa aí é o que a gente chama de mitocôndria. Gente, essa organela é importante, todas elas são importantes, mas essa é a sede energética da célula, gente. A mitocôndria... Opa, deixa eu voltar, eu apertei sem querer. A mitocôndria é o local onde vai acontecer a produção energética. Ela é a sede energética da célula. A energia vai ser produzida aí, tá? Na mitocôndria. Ela tem essa forma aí, parece uma casca de amendoim, certo? E ela está presente principalmente nas células que produzem muita energia. Muita energia. Então, a mitocôndria é o local onde vai acontecer a produção de energia na célula. Certo? Vamos para frente.
Certo. Essa parte aí, gente, é o citoplasma. Olha, não tá vendo piscando aí? Esse pisca-pisca aí mostrando o citoplasma. O citoplasma é toda a região interna da célula. Não, voltando. Toda essa região interna aí é o citoplasma. Olha, me perdi agora. É aqui. Não. É. Peraí, gente, eu tô tentando voltar. Certo, então toda essa região interna aí da célula é chamada de citoplasma, tá? Então, o citoplasma, ele tem um aspecto gelatinoso, né, que é chamado de citossol, tá? Então, toda a parte interna da célula é chamada de citoplasma. Aí, essa parte aqui que ele está mostrando, essa linha aqui, gente, ó, é a membrana plasmática. A membrana plasmática também é importantíssima, porque ela vai controlar a entrada e a saída de substâncias da célula. Não é qualquer coisa que consegue entrar na célula, não, né? E essa seleção do que vai entrar dentro da célula, quem vai fazer é a membrana plasmática. Nós vamos ter um capítulo só falando da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem importantíssimas funções da célula, porque ela é a porta de entrada da célula. Então, ela tem que ter bastante funções para que possa proteger essa célula aí, tá bom? Então, ela controla a entrada e a saída, né? Faz o controle da entrada e saída de substâncias na célula. E ela também delimita toda a célula, tá? Ela tá fazendo essa delimitação da célula. Vamos pro próximo. Olha, esse aí é chamado de ribossomo. O ribossomo, gente, ele fica sempre junto com outras organelas, porque ele faz funções associadas com outras organelas. O ribossomo, gente, ele fica lá junto com o retículo endoplasmático que eu mostrei para vocês, para a produção de proteínas, porque o retículo endoplasmático, ele vai agir na produção de proteínas, tá? Ele vai auxiliar outras organelas a fazer a produção de proteínas, certo? Então, o ribossomo, ele vai ser produzido, inclusive, dentro do núcleo. Dentro do núcleo, vai ter uma estrutura que vai produzir esses ribossomos. E esses ribossomos sairão do núcleo e farão associação com outras organelas para fazer a síntese de proteínas. Certo? Voltando agora. Vamos para o próximo. Olha só. Aí é o que? É o núcleo, né? Mostrando uma partezinha dentro do núcleo chamado nucleolo. Essa bola aqui que está dentro do núcleo é chamado de nucleolo, gente. E esse nucleolo é exatamente ele que vai ser responsável pela produção, pela formação dos ribossomos. É o nucleolo que vai fazer a produção dos ribossomos, que é essa organela que eu mostrei para vocês, que tem a função de produção de proteínas. Vamos para o próximo.
As vesículas, né? Essas vesículas, essas bolinhas aí, que são as vesículas, elas têm a função de digestão, tá? De digestão, de transporte de substâncias. Na verdade, uma vesícula dessa aí carrega algumas substâncias para outras partes que a célula necessita. Então, por exemplo, a proteína que é produzida lá no retículo endoplasmático rugoso, né? É levado até o complexo de Golgi, que é já que nós vamos ver, que vai produzir essa vesícula aí e que irá, no caso, transportar essa substância para outras partes da célula, tá? Vamos para a próxima. Opa, faltou alguém, né? Vamos ver, ó, retículo endoplasmático rugoso, núcleo, os poros nucleares, que são os poros do núcleo, mitocôndria, aí mostrando o citoplasma, que é toda a região interna da célula. Ah, sim, faltou falar desse aí, ó. Esse aí que parece um xizinho que tá piscando aí para vocês é os cromossomos, tá, gente? É os cromossomos. Os cromossomos é o local onde vai haver... Opa, saiu. Os cromossomos é o local onde vai haver o armazenamento das nossas informações genéticas. As nossas informações genéticas estão todas aqui, tá? Estão todas aqui, no cromossomo. Nossa célula humana tem quantos cromossomos? 46 cromossomos. Então, a nossa célula humana tem 46 xizinhos desse aí chamado cromossomos, ou 23 pares. Porque os cromossomos, eles ficam pareados uns com os outros, tá bom? Vamos pro próximo. Aí tá mostrando, gente, essa parte amarelada do núcleo, que é a membrana nuclear. Essa membrana nuclear, ela tem um nome. Qual é o nome, professora? Carioteca. Carioteca é a membrana que envolve o núcleo, certo? Essa carioteca está presente nas células eucariotas. As células que não têm essa carioteca, elas são chamadas de quê? Procarióticas, tá? Esse aí é o centríolo. Centríolo. Os centríolos, gente, eles também fazem uma importante função no processo de divisão da célula. A célula se divide para formar novas células. Então, nesses processos de divisão celular, o centríolo vai entrar em ação. Tá? Os centríolos vão entrar em ação. Então, qual é a função do centríolo? Participação na divisão celular da célula. Tá? Assim, essa outra bolinha aqui é o lisossomo. O lisossomo, gente, ele vai fazer parte da digestão celular. Tudo que não é benéfico para a célula, que não é essencial para a célula, vai ser triturado, digerido dentro dessa bolinha aí, chamado lisossomo. Olha só, e esses canudinhos aí, professora? Esses canudinhos aí é um outro tipo de retículo, retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. Esse aí, ele já vai fazer parte da produção de outras substâncias. Enquanto o rugoso faz produção de proteínas, o liso vai fazer produção de lipídios,
de esteroides, de fosfolipídios, de várias outras substâncias, tá? Então vamos para frente. Olha aí esse aí, gente. Esse aí é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. O complexo golgiense é uma união de várias bolsas, né? Você está vendo aqui uma série de bolsas. E essas bolsas, elas têm a função de quê, professora? De armazenar. Tudo que a célula produz, proteína, lipídio, esteroides, é armazenado aqui, é guardado, é empacotado aqui dentro. E aí, quando a célula for precisar, esse complexo de Golgi vai formar a vesícula que eu mostrei para você, cheio dessas substâncias, que será levado para a parte específica da célula. Veja só que interessante. Então, esse aí é o complexo golgiense. Qual a função? Armazenamento de substâncias, tá? Esse aí já é, essas linhas aí, é chamado de cistoesqueleto, tá, gente? Cistoesqueleto. Veja só. Para que serve o cistoesqueleto, pessoal? Serve para dar uma firmeza à célula, sustentação da célula, tá, gente? O que vai dar sustentação à célula são essas linhas aí, chamada cistoesqueleto. Certo, gente? Vejam quantas partes aí que nós já vimos, né? Aí mostrando de novo a membrana celular, aí vai mostrar de novo os ribossomos, aí vai mostrar novamente o núcleo. Então veja que a célula é algo extraordinário. Embora a gente não a veja, mas ela realiza funções importantíssimas e é através dela que existe a vida, né, gente? Então veja o trabalho, as organelas, cada papel que é realizado, certo, gente? Então, eu falei para vocês aí as principais organelas da célula animal. Na aula eu vou mostrar para vocês a célula vegetal, porque a célula vegetal, ela vai ter 3 organelas que a célula animal não tem, né? A célula vegetal, ela vai ter 3 partes que a célula animal não tem. E aí eu vou mostrar para vocês quais são essas partes, certo? Espero que vocês tenham entendido. O vídeo já está lá no Google Classroom, né? Você assiste o vídeo completo e responda a pergunta, porque eu vou colocar esse vídeo e vou deixar uma pergunta lá para você responder, que vai constar como sua participação, certo, gente? Então, até a próxima semana e bons estudos! Estudem a célula direitinho, tá, gente?